Bom dia, amigos e irmãos no Ideal Espírita. No culto de hoje, vamos começar pedindo aos aflitos de todo o planeta Terra, em todas as dimensões, encarnados, desencarnados, que estão acamados, seja onde estiverem, que possam receber da fonte divina, das emissões sublimes de Jesus, as energias e a fonte de paz para o nosso dia a dia. Que Eurípides, Senhor Mariano, José Sábio Garcia e todos aqueles amigos mais afinados conosco possam nos ajudar nesse trabalho. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Evangelho segundo o Espiritismo. Tradução Salvador Gentili. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de lá onde eu estiver, ali estejais também. São João 14, 1, 3. Item 4. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos de regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Vemos aqui com clareza a explicação do Evangelho acerca da evolução dos mundos. Feita aqui uma subdivisão que é bem claro aqui no dizer, não é toda divisão existente, existe ainda subdivisões diante dessas divisões que aqui estão, e por isso a gente está muito falando na atualidade desse momento de transição. Nós estamos em transição desde a Revolução Francesa, lá no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, né? Está lá, começou a transição, a mudança dos seres mais atrasados para outras moradas, começou ali na Revolução Francesa e ela vem tomando força e crescendo, com os espíritos mais atrasados já indo embora da Terra e outros chegando de outras moradas para vir para cá. Por quê? Porque estamos em transição justamente do que o final aqui da frase diz: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Já tem amigos dizendo, entramos em regeneração. Não, não entramos em regeneração, pois um mundo de regeneração é onde a gente vai se renovar. A gente vê aqui na fala, aonde predomina o mal, ainda tem violência, agressividade, roubo, corrupção e maldade, mesmo que seja por pensamento, a menor que seja, ainda está na faixa de expiação e prova, não de regeneração. A faixa de regeneradores é onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ainda não é o nosso caso. Então nós estamos entrando em regeneração. E nessa transição acontece o quê? Muitos espíritos da Terra já se regeneraram. A Terra tem várias faixas vibratórias. Então os espíritos desencarnados, principalmente,
estão em moradas, mesmo que em volta da terra, em dimensões mais elevadas, que já regeneraram, outros ainda mais elevados já estão felizes mesmo aqui na terra. Só que o plano físico da terra, a média dos espíritos aqui encarnados, é de expiação e prova ainda. César Carneiro, de Uberaba, nos disse, falando que o Chico falava para ele, que desde quando começou a regeneração, né? Começou a transição para a regeneração, lá na Revolução Francesa, como já foi dito, os espíritos estão indo embora. Mas que até o término desse trabalho, chega cerca de 2/3 dos espíritos humanoides da Terra vão para planetas de expiação e prova, porque a Terra vai mudar o grau para a regeneração. E muitos de nós não vamos conseguir, não vamos ir. Vamos para outras moradas, por amor de Deus. Vamos recomeçar em expiação e prova em outros lugares, outras moradas. Mas por que disso? Vejam bem, entre todas as faixas vibracionais. Então vamos começar lá no abismo, seres mais atrasados, umbral, e vai evoluindo. E o que acontece? Os mais atrasados já estão sendo banidos. Tem uma história muito falada que o Chico, conversando com a Igorina, há quantos anos isso atrás, né? Ele perguntou a Igorina: Igorina, você tem ouvido os espíritos chorando? Ela: não estou escutando ninguém. Aí o Chico diz: eu tenho escutado muito. E o Chico bem triste com isso, ele não ficava feliz com essa situação. Eles estão chorando porque estão indo embora. Então, tem muita gente achando que precisa aí de calamidades, de coisas para ir embora. As calamidades são naturais desse período de transição. Tanto as calamidades com doenças, calamidades com o orbe no todo, né, da natureza, são naturais. Sempre que olharmos na história do planeta Terra, vamos ver que de transição em transição existem essas calamidades para nós, para a nossa visão curta, né? Mas observamos que o Chico já falava isso. Então muitos espíritos já estavam indo embora, muitos já foram embora, estão morando já em outros lugares. Enquanto nós aqui encarnados estamos em expiação e provas finais para sabermos para onde vamos ou se aqui ficaremos. Jesus deixou bem claro qual que é a meta para se ficar na terra de regeneração. Qual é? Vamos lembrar lá no Evangelho do Cristo: os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, nós não precisamos ser puros, nós não precisamos ser felizes, mas Jesus deixou ali a meta. Qual é a meta? Ser brando e pacífico. Nós ainda na terra estamos em expiação e prova ainda, porque não somos brandos nem pacíficos. A maioria de nós não. É lógico que existe muitos brandos e pacíficos. Muitas pessoas já se regeneraram. Dos cerca de 30 bilhões entre encarnados e desencarnados, aí vemos que já milhões e milhões, ou até bilhões, já se regeneraram. Mas aqui encarnados, no dia a dia, a maioria de nós ainda não, ainda estamos em provas para ver se vamos conseguir regenerar ou não, né? E vamos continuar aqui a mensagem do Evangelho, item 5. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao teu adiantamento. A gente observa aqui
que inclusive o Clarim, em entrevista a Emmanuel através do Chico Xavier, há muitos anos atrás, fez uma pergunta. Se na obra do Kardec está estabelecido que, querendo ou não, a gente evolui, mesmo se não quisermos de forma alguma, a gente evolui, porque existe uma lei chamada lei do progresso, por que o Espiritismo insiste tanto em que nós nos esforcemos para evoluir? A resposta do Emmanuel é bem objetiva. Sofrer menos. Quanto mais a gente se esforça para se evoluir, quanto mais a gente se esforça para ser bom, amável, humilde, paciente, a gente sofre menos. Inevitavelmente, se nós não quisermos evoluir, insistirmos nos nossos velhos hábitos, nossos vícios, lá no Caminho da Luz, de novo, do Chico Xavier, vou dizer, lá está o seguinte: Jesus estabeleceu que os exilados de capela que viessem para a Terra expurgassem o orgulho e egoísmo, o maior dos nossos vícios. No Evangelho que diz, a causa de todos os males para nós é o orgulho e o egoísmo. Expurgarmos e voltaríamos para o lar lá de Capela. Segundo Emmanuel, só a civilização antiga egípcia conseguiu este fato. Todos os outros seres, pontualmente, é lógico que um ou outro conseguiu, mas a maioria não conseguiu expurgar o egoísmo e o orgulho, e continuamos aqui até hoje, como civilizações ainda arraigadas, como diz a mãe de Chico Xavier no Cartas de uma Morta, a Terra é um local de espíritos endurecidos, temporariamente, pois se tornará de regeneração. Mas vou repetir o que Jesus disse: só os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, para nós nos regenerarmos, temos que fazer o quê? Diminuir o orgulho e o egoísmo e ser brando e pacífico. Esse é o caminho para a gente buscar a regeneração. Depois tem outros caminhos para a gente chegar a outras evoluções, outros graus evolutivos, né? Que ainda vai demorar muito para a maioria de nós. Vou continuar aqui para terminar. É para eles uma recompensa passar para um mundo de outra ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. É exatamente isso que a gente estava comentando. Muitos de nós vamos ser banidos, vamos embora, vamos mais ou menos, uns sim, outros não, né? Mas para a Terra como era a Terra há 20 mil anos atrás. Começar em expiação e prova, com toda dureza, sem tecnologia nenhuma, sem conforto algum, para a gente ajudar esse local a evoluir, assim como foi os exilados de Capela conosco aqui na Terra. Foram trazidos porque não conseguiram evoluir ou não conseguimos evoluir. Muitos de nós somos exilados de Capela, né? E chegamos aqui na Terra, fomos acolhidos por Jesus com muito amor, na vontade do Pai, e para o nosso bem trouxeram ali os espíritos que foram banidos para cá, evolução. E assim os que estavam aqui aprenderam. A mesma coisa está acontecendo conosco agora. Saindo daqui, vamos para outras moradas onde vamos levar evolução. Então, o que as leis divinas querem com essas mudanças de casa daqui para ali, da terra para outras moradas, é o que? Justamente que a nosso favor, para a nossa evolução. Pois existe a lei de ação e reação, a lei de progresso e a lei de amor, né? Sem tocarmos mais em outros detalhes, para a gente entender a evolução, como existe a lei de amor nos impulsionando para o progresso e a lei de progresso que nos impulsiona também. Então, agora, se não queremos, enquadramos dentro de outra lei. É impossível fugir das leis divinas.
Se não queremos por amor, vamos pela dor. Então a dor, por isso, bem-aventurados os aflitos. Através das aflições nós nos transformamos para melhor. Já que não vamos pelo amor, que seria o primeiro remédio, vamos para o segundo remédio, bem mais amargo, bem mais sofrido. Esse antibiótico em época de Covid, vamos dizer assim, né? É um remédio bem mais sofrido, é ir pela dor. Podemos sempre, não é que temos, mas que podemos sempre ir pelo amor, não importando nosso estado evolutivo. Uma atitude de amor, ela sempre será uma atitude de amor. E André Luiz, vamos usar uma frase do André Luiz para nós encerrarmos a nossa fala aqui. O André Luiz tem uma frase que eu acho ela inteligentíssima, de um amor enorme para conosco, porque ela é uma frase pequena e que fala quase mais que muitos livros. A felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. André Luiz quer dizer o que aí? Felicidade, ele não disse, será o fruto. Não, ele disse, é o fruto que se colhe. Ele não disse que se colherá, ele disse que se colhe. Ou seja, toda vez que fizermos algo em benefício à felicidade do próximo, aquele sentimento de prazer que sentimos ao fazer o bem é a felicidade. Não é algo que vamos receber depois, não. Isso é outra questão de ação e reação. É outra questão. Mas a felicidade para Mahatma Gandhi, para Madre Teresa, para Chico, Dalai Lama e tantos outros, ela está naquele momento da atitude que faz ali o bem. Então, felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Ou seja, é impossível fazer o outro feliz. A gente só semeia a felicidade. O outro será feliz o dia que ele quiser. Ele vai pegar essa semente, ela vai dar frutos, a gente não sabe quando. Ela pode nascer semana que vem, o ano que vem, daqui 500 anos. As sementes de Jesus ainda estão latentes em nós ainda não estamos frutificando elas, já tem 2000 anos que ele veio trazer o Evangelho, a boa nova para nós. Então que possamos nós sentirmos esse prazer, essa felicidade em semear a felicidade, semear o bem, o perdão, o amor, a consolação. Ao semear, sentimos o prazer, a felicidade. E assim nos tornamos mais felizes, mais compreensivos, menos orgulhosos, menos arrogantes, menos egoístas. Que quantas vezes nós batemos recordes de egoísmo na nossa vida, que possamos nós diminuir esse egoísmo, lutando ao amar o próximo, nos amando ao mesmo tempo, que é na mesma medida, porque se quisermos amar o próximo a mais do que a nós nos apaixonamos pelo próximo e destruímos tudo. Se quisermos amar a nós primeiro, porque aí teremos o amor dentro de nós para depois darmos para o próximo, isso é egoísmo bruto e estaremos destruídos. Por isso, Jesus nos deu esse conselho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Ele não fala nem que devo amar mais um ou outro. É como a ti. Então é na mesma medida. E qual é a medida? É a medida que ele nos amou. Aí vamos dizer assim, mas Jesus é Jesus, nós somos nós. Tudo que Jesus disse e fez foi para nós e por nós. Então, esse presente maravilhoso do cristianismo, do evangelho e da continuidade com tantas filosofias que existem pelo mundo afora, religiões, e nós particularmente ligados à doutrina espírita, todo esse grande presente é de amor de Jesus para conosco, executando assim a tarefa de nos dar um presente. E já que ganhamos um presente, o que fazemos com o presente que nós gostamos e que ganhamos?
usamos. Como usar o Evangelho? Nós passando adiante. Como? Principalmente com os atos, mas também com o aprendizado de cada dia desse Evangelho, buscando a nos transformar com prazer e nos transformar. Muito obrigado, grande abraço a todos. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos aqueles que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Prece de Cerinto por Chico Xavier. Prece que Adolfo gostava tanto de fazer, tanto no Albergue Senhor Mariano, quanto no Centro Espírita Fé e Amor. Nilberto Ramos de Almeida.